do Leão, é isso? Sim, o pessoal tá afoito aqui, tá bombando a nossa hashtag Mesa Redonda no Twitter. Muitas mensagens pro Leão. E aí eu vou juntar duas em uma. Primeiro mandar um abraço pra Priscila, pro Marcos Tomaiolo, professor Flávio de Deus, Cui Viana, Zé Vinícius. Vou juntar duas em uma que o pessoal tá fazendo aqui. A primeira é querer saber se o Leão ainda pensa em ser técnico. E a segunda é sobre o Silvinho. O que você acha do Silvinho? Você acha que ele vai ser um bom técnico, vai bem no Corinthians? Olha, eu não pretendo ser mais técnico. Sinceramente, não. Mas também não posso dizer que não tenho saudade de voltar aos gramados, não para jogar e não para dirigir, mas para poder administrar alguma coisa de confiança aos técnicos novos. Eu acho que os técnicos novos estão muito sem proteção. Eu acho que um diretor executivo, um ex-atleta, um ex-treinador, poderia aconselhar e dar um braço forte para essa nova geração. Com respeito ao Silvinho, eu prefiro aguardar um tempo maior para dar a minha opinião sobre ele. Porque quando você tem que dar uma opinião sobre alguém, você tem que ter um conhecimento maior. O Silvio iniciou uma carreira profissional de treinador, depois passou a ser diretor e agora retornou a essa carteira de treinador. Eu acho que ele teve muita coragem, e isso é bom já, e eu acho ele bem agitado, bem elétrico no banco, mais do que na entrevista, mas o Silvio aceitou vir por um Corinthians que não é mais aquele Corinthians milionário, mas aquele Corinthians problemático financeiramente. Então ele está tentando, então vamos dar se é possível isso, né? Vamos dar um pouco mais de tempo para ele. Mas me reservo o direito de ver se ele vai chegar um pouco mais à frente para poder comentar alguma coisa melhor. Ele está tentando fazer aquilo que ele sabe. Agora, acho que ele precisa de ajuda. Essa ajuda está começando a querer chegar com novos companheiros e novos jogadores. Acho que um só é pouco. Sinceramente, eu acho que para o Corinthians, um é pouco. Eu acho que deveriam dar um presente para ele, para o torcedor corintiano, no mínimo. Eu sei da situação financeira do Corinthians, que é horrível, mas a tradição é grande. Eu acho que pelo menos uns 3 jogadores poderiam ajudar. No Gazeta Esportiva, Celso e Garrafa, a gente estava junto na sexta, e nós somos unânimes em dizer que o Atlético era favorito. Ou seja, o resultado do jogo, a surpresa era quando o Corinthians estava ganhando. Né? O Garrafa costuma falar, né? É outro campeonato do Corinthians. Esse jogo com o Atlético ele participar de outro campeonato. O Corinthians, primeiramente, boa noite, Flávio, boa noite, Leão. Sempre uma honra estar com você, Garrafa, Guilherme, e você que está em casa. O Corinthians, Flávio, é para meio de tabela. O time que o Silvinho tem nas mãos hoje é para meio de tabela. Não tem, a gente discutiu isso tantas vezes. E tomar cuidado para não ficar muito próximo da zona do rebaixamento, que a efervescência do Corinthians cair numa zona de rebaixamento, aí o psicológico vai lá embaixo. O Leão falou que o Corinthians é um clube hoje endividado, com toda a razão, mas ainda assim, apesar de toda a dívida, fazer um investimento em 2, 3 jogadores, o Juliano está chegando, o Renato Augusto, se confirmar também, é um outro reforço, um homem de frente, de lado, ou atacante que ele precisa. Sabe, não está querendo muita coisa 3, pelo dinheiro que ele tem. Todo logo, né? Não, mas mas uma das razões do Corinthians ficar endividado assim foi por causa desse negócio. Mais umzinho, mais outro. Mas só que são contratações pontuais, Flávio. Não é aquela coisa de inchar elenco, é jogador que chega para resolver. Se o Corinthians gastar, vamos imaginar que economizou 4 milhões na folha. Mensais, né? Mensais. Sim. Que de repente gaste agora 2 milhões e meio, 3. É melhor fazer um investimento agora do que esperar para cair para a segunda divisão, que aí diminui receita, que aí diminui um monte de coisa e não adianta. O Corinthians precisa do meio para frente, o Corinthians é acéfalo. Essa é a questão. Tem um bom atacante, um Busquito, que está vivendo uma fase boa, e tem um volante que passa muito bem, que é o Cantillo. Só. Não tem produção, não tem criação ofensiva. Ô, Flávio, então, se não tivesse... no momento que está o Corinthians, né, que tem falta de qualidade, né, o João não pode perder um gol daquele, né? Aliás, ele não pode... que ele perdeu esse gol, Porque ele bateu de pé de pé, não chapou. É porque tem uma explicação técnica. Porque o peso de pé, a bola vai reto. Você chapa. E por quê? Ela entra. Ele estava sem pé de apoio, alguma coisa desse tipo? Não, ali lógico, está desequilibrado, mas dá para você chapar a bola e ela tomar o efeito, né, de diagonal. Ele bateu com o peso de pé, por isso que ela foi reta e bateu na trave e perdeu o gol. Que é estranho, né? Um jogador com experiência de Copa. O João é um veterano, inteligente, um goleador. Agora, ali como o Miller está falando, para que ele pudesse bater de chapa, ele não podia
exerceram uma força muito grande nessa bola. Ele chutou muito forte. E aí deu uma. Fechou o olho e deu uma porrada. Não era assim. Agora, quando está ruim, até isso acontece. Em uma jogada perde 2 gols. Agora, a chegada para ajudá-lo de alguns bons jogadores será um negócio fantástico para o torcedor. E quando começa a agradar o torcedor, nós temos que saber que os jogadores se motivam juntamente com eles. Acho que o Corinthians é muito grande para estar chorando uma dívida. Tenho absoluta certeza que com inteligência e sem correria, poderá inclusive resolver melhor a dívida do que agora. Porque, Fabito, sabe o que acontece? Aquilo que o Celso falou é verdade. É melhor você te correr o risco, né, de contratar agora do que quando estiver no desespero, contratar no desespero. Aí, quer dizer, o jogador fala, tá no desespero, então eu quero tanto para me vir, né? Então, é importante contratar agora com mais tranquilidade. Até para o jogador se adaptar. O bom é uma coisa, é saber quem vai contratar e quem vai indicar. Não é empresário que tem que indicar. Não. É o treinador que tem que indicar porque tem confiança e fica responsável por essa contratação. E o gol do Hulk aí, ó, o Leão falou que o Cássio falhou. Por quê? Não, o Leão não falou isso, não. Eu vi você falando aqui em off. Você não viu, você ouviu. Ninguém vê. Peraí. Ninguém vê o outro falar. Você ouve falar. Eu disse que o gol que toma por fora, certo? Não é normal. E isso aí. Você falou que ele estava. Calma, deixa eu acabar de falar. Você não entende nada de futebol de goleiro. Como eu não entendo muito de centroavante. O que eu quero dizer é o seguinte: ele estava talvez até procurando a bola quando o Hulk bateu. E o Hulk bateu forte e com uma felicidade incrível. Mas ele estava próximo ao poste. Pode repetir aí, você vai ver que com a envergadura e a capacidade que ele tem, não é normal também tomar esse gol. É a mesma coisa de ordem inversa que aconteceu com o Jô. Perder esse gol também não é normal para ele. É o primeiro que você está falando? Da falta? Da falta. É porque o outro me parece que estava esperando ele jogar para a perna esquerda e ele bate de direita. Não, ele bate. Eu não sei como ele acertou aquele chute de... Porque ele passa na frente e bate por trás. Foi uma felicidade do Hulk muito grande, que não fazia gol já há algum tempo, né? Apesar de ser o artilheiro da equipe. Mas eu tenho assistido jogos do Atlético, porque eu gosto muito de assistir jogos do Atlético, trabalhei lá, tenho amigos lá. Ele está sendo assim, ele oferece muito para os companheiros, muitos gols. E isso é bom também. Porque quando o cara está mais veterano, experiente e não tem mais esse tipo de vaidade, pode ofertar para o companheiro, isso é muito bonito, muito bom. E que é por isso que ele está sendo importante para o Galo. Ele está até sendo mais participativo, desculpa, Renato. Não. Boa noite a todos, boa noite, Flávio, boa noite você em casa. Eu estou aqui acompanhando, né, essas possibilidades do Corinthians, contrata, não contrata. Deixa eu aproveitar o Leão, que conhece bem o Corinthians, que foi, né, jogador do Corinthians, tem história também dentro do Corinthians, para fazer até uma comparação. A gente olha para a tabela, a gente vê um Corinthians com esse elenco, que não é um elenco maravilhoso, não é um elenco brilhante, mas a gente olha para a tabela e a gente vê Atlético Goianiense à frente, a gente vê o Fortaleza muito estruturado, ajeitado à frente. Claro. A gente vê Atlético Paranaense. Será que esses clubes têm, esses times têm um elenco melhor que o do Corinthians? Por que dá essa diferença? Você vê o Corinthians lá embaixo, será que o elenco do Corinthians é tão diferente desses times que estão rendendo, desempenhando? Fortaleza está na parte alta da tabela. Uma coisa chamada organização. Se todo lugar, se vocês aqui, com a capacidade que vocês têm, de ofertar o melhor conhecimento de vocês para o telespectador, mas são completamente desorganizados e mal orientados, vai render por pouco tempo. Depois vem a decepção. Então eu acho que o Corinthians está vivendo um momento de decepção, mas só que esse momento de decepção está se repetindo muitas vezes. Está na hora de tomar atitudes, mesmo que as atitudes não sejam simpáticas, mas necessárias. Mas precisam ter coragem para tomar essas atitudes. Vocês falaram, e é verdade, tomaram uma atitude antipática, mas vamos economizar, e economizaram a folha mensal por 4 milhões. Aí vocês falaram, por 3 milhões podia contratar. Não, eu acho muito. Acho muito. Você vai contratar por 3 milhões? Eu acho que tem que gastar 1,5
Mas deixar o treinador escolher, olha, você vai escolher 3 jogadores, 500 por mês. Porém, a responsabilidade é sua. Então, através desta responsabilidade, quem chega, já chega sabendo. Mas será que o Silvinho... Há uma até... coisa, só para colocar claro. nesse debate. Quando nós estamos falando de contratar jogador, hoje há uma concorrência que o Corinthians perde. Sim. Por exemplo, se o cara tiver escolhendo o Fortaleza e o Corinthians, ele vai para Fortaleza. Bahia, o Corinthians, ele vai para Bahia. Ceará, o Corinthians... Se for o Red Bull, então, nossa Por senhora... essa organização e até a certeza, talvez, de de receber. Esse é o problema. Mas, Flávio, amigos, é o seguinte, se um treinador de peso, com a maior honestidade que sempre foi, na sua carreira, chegar e falar assim, olha, você vai jogar comigo, eu confio em você, eu garanto que isso vai acontecer. Eu não acho, apesar do Fortaleza estar maravilhoso e a gente torcer para o apogeu de novos equipes, como o Red Bull Bragantino, que é legal, com um treinador novo. Então, eu acho que ele vai aceitar, sim, o Corinthians antes de aceitar os outros. Por quê? Porque uma coisa vale muito, é a tradição. Sim. Agora, só a tradição da camisa não basta. Basta a transpiração dentro dessa camisa, o conteúdo dessa camisa. E quem deve escolher o conteúdo não é o diretor, não é o empresário, é o treinador. Agora, Leão, em cima até da resposta que você deu para o nosso telespectador quando o Guilherme perguntou sobre o Silvinho, e você sabe o peso que é estar no Corinthians, sim, e o Silvinho pode ser um técnico fantástico no futuro, mas é um técnico talvez promissor, mas em início de carreira. Correto. Ter um técnico com o perfil do Silvinho, um técnico novo, será que ele tem a bagagem para falar, eu quero esse jogador, ligar para o jogador e ter esse discurso? Verdade. Será que esse também não acaba sendo um problema por ter um técnico ainda em formação? É um problema, sim, é um problema, mas só ele poderá resolver esse problema. Se ele não tiver esse perfil, ele nunca será um bom treinador. Acho que as atitudes dele de resposta têm sido boas, têm sido verdadeiras. Isso já é uma coisa importante. Agora, ele precisa, eu já falei, ele precisa de ajuda. Eu acho que o Corinthians precisa de ajuda através das pessoas que gostam do Corinthians. Então, não tem que criticar agora, tem que auxiliar para poder até mais tarde criticar em algum momento. Agora, é muito prematuro para ele, eu acho, alguém emitir uma opinião, olha, porque eu já ouvi. Não, já tem que sair logo. Não faz nada sentido. Mas vocês já ouviram isso. Claro, infelizmente. O do São Paulo, o Crespo, está começando a se irritar já nas entrevistas pós-jogo, está começando a soltar aquilo que ele tem dentro dele, porque, como diz o Miller, o tempo de conforto do São Paulo acabou. Verdade. Agora, como é que nós podemos imaginar que um Grêmio, por exemplo, com 10 jogos, tem 6 pontos? Significa que ele ganhou 6 pontos em 30 pontos. É um absurdo. Mas esse campeonato, ninguém pode falar nada de ninguém. Porque se nós olharmos na tabela, aqueles que nós não acreditávamos estão lá, é por mérito de organização deles. O Fortaleza saiu do terceiro para o segundo, para o primeiro e está aí entre os 5 na tabela. Claro. Eu vou passar para você, Miller. Sabe que o Garrafa tocou num assunto aí sobre o Silvinho. O problema é o seguinte, como ele é um treinador estreante no futebol brasileiro, será que ele conhece o futebol, os jogadores que jogam aqui na sua plenitude? Eu acho que não. Por isso, quando o Leão fala da ajuda, é essa ajuda. Olha, Silvinho, estou te indicando um meia, um atacante, porque ele não conhece todos os jogadores que jogam aqui. Ele está estreando como treinador esse ano. Então, por isso que ele precisa dessa ajuda específica de indicação de jogador. Nisso eu concordo também. Só que parecido com o que o São Paulo fez com o Muricy. Exatamente. Meio que dá uma blindagem. Mas isso eu acho importante, sem dúvida alguma. Agora, se o Corinthians está na situação que não pode contratar ninguém, pelo menos contratar alguém, pode dar certo ou errado, é o risco. Renato Augusto, todo mundo sabe o que ele pode oferecer. O Juliano, todo mundo sabe. Agora, a questão é, o que você não pode é, de repente, trazer, como o Corinthians fez, e com todo respeito, um Jonathan Cafu, contrato de 3 anos.
Chegou, fica 3 meses e vai embora. Mas isso é coisa de empresário, que Então, não falou. é isso, Esse tipo de situação não serve. isso é jogar dinheiro fora. Mas o Corinthians tem autonomia para fazer isso, para falar não para o empresário? Mas vocês viram Será que essa que semana o que o ex-craque Zico falou? Eu assustei. Nunca imaginei que poderia algum ex-ídolo nosso falar isso da seleção brasileira. Ele falou, eu nunca vi tanto perna de pau jogando na seleção brasileira, tanta porcaria. Isso é fruto de empresários que querem colocar jogadores do exterior e forçam a barra. Quer dizer, desse jeito nós não vamos chegar a lugar nenhum. O Zico falou isso aí. Significa que o pessoal está cansado com esse povo também.